Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Depante. E como diria Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar o que, Arábia? O que? Vai lá. O primeiro soco na cara. É, né? Ontem você errou, né? Ontem você errou, né? Ontem. Me respeita, ontem. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. É sempre um prazer ter você aqui. Então não se esquece de dar o like, se inscrever nesse canal, compartilhar esse conteúdo, porque toda vez que você interage com qualquer botão dessa plataforma, a plataforma entende que é um conteúdo relevante e começa a entregar esse conteúdo para as outras pessoas. E não se esquece de seguir a gente nas outras plataformas, né? Instagram, TikTok, onde mais, Arábio? Spotify, Shorts do YouTube, TikTok, Instagram, segue lá que nós estamos lá. É isso aí, nós estamos em todas as plataformas digitais para você aí com cortes. E hoje o nosso bate-papo vai ser com Thalita Mara. E aí, Thalita, tudo bem? Seja bem-vinda. Jóia, muito obrigada. A gente que agradece, sabe que sua agenda é bastante concorrida aí, né? Muita coisa você está fazendo hoje em dia, né? Estou extremamente ativa. Como é que tá a mistura de vida de empreendedora com a tua missão aí? Elas se coincidem, né? A minha vida se misturou com os meus empreendimentos. Então, tem que achar um tempinho para cada coisa nesse bate-bola. Aí eu tenho a formação em psicologia, que é um curso muito bom. Eu falo, nem todo mundo precisa fazer psicologia, mas precisa fazer psicoterapia, que é diferente. É você ir descobrir suas potencialidades, aquilo de bom. Não é coisa de maluco psicoterapia, viu? Viu, Arábia? Então, e a partir da minha formação e da minha história de vida, que a gente vai conversar um pouquinho, surgiram os empreendimentos, as empresas e a minha missão de vida de promover educação e saúde. Legal. Mas o que aconteceu contigo hoje? A gente pode dizer que é uma condição, foi uma doença. Como é que a gente pode definir o que aconteceu contigo? Porque a galera ainda não sabe o que aconteceu. Só quem te acompanha já, né? Mas o que aconteceu contigo te definiu uma condição? Foi uma doença? O que é que foi? Explica pra gente. Vamos lá. Foram várias situações e acontecimentos e socos na cara. Não apenas um. Inicialmente, na minha adolescência, não, na juventude, né? Depois dos 18 anos, eu tive um problema de pele. Para vocês entenderem o início, o fio da meada. Né? Porque nada está descontextualizado. Eu penso assim, né? No mundo, as coisas não acontecem isoladamente. Na minha vida não foi diferente. Uma coisa foi puxando a outra. Na juventude, com 18 anos, aproximadamente, eu perdi meu irmão. Meu único irmão. Para o câncer. Ele lutou e teve câncer cerebral. Lutou, mas partiu. E meu único irmão, eu sou de uma família pequenininha, nuclear e muito carinhosa, então aquilo ali para mim foi o quê? Não foi o primeiro, hein, porque teve algumas coisas antes, mas já foi um socão. Na cara, na boca do estômago, acho que em tudo. E a partir desse processo, né, de perda do meu irmão, eu desenvolvi um problema de pele que só tardiamente eu soube que chama rosácea. Certo. Vocês estão vendo que isso aqui não é maquiagem, eu tô vermelhinha, eu não fiz maquiagem para vir aqui. Eu tô com base. Uhum. A rosácea é uma condição de pele que, como o próprio nome diz, deixa a pele vermelha. Né? É um problema na microcirculação. Só que assim tá bonitinho, parece maquiagem. Mas na época, ela tomou meu rosto, minhas costas. E são erupções, a espinha amarelinha, elas são erupções vermelhas. Mas foi por causa do trauma? Isso tem explicações desencadeadas? A rosácea é desencadeada por processos estressantes. Certo. Tem o problema na microcirculação, mas o fator emocional é muito importante. Então, eu tive isso, Paladino, no rosto todo. Eu estava cursando faculdade, perdi meu irmão, estava no primeiro período, e aquilo dói. Quem acompanha no Instagram, nas redes sociais, eu sempre posto para contar, né, e contextualizar os problemas que eu tive depois. Então, aquilo ali doía e era bem visível, as pessoas questionavam o que estava acontecendo. Então, aquilo ali... E
na época, o diagnóstico demorou. Eles não fizeram a conexão com que poderia ser desencadeado pelo emocional, já que eu tinha passado por uma perda tão significativa. E aí eu cheguei a fazer biópsia, né, para entender. Você tem esse processo, né? Tenso, raspa, assim, machuca, e eu já vivenciando um luto. Eu fui receber o diagnóstico só depois da rosácea. Passei por vários dermatologistas, eles falavam que era... Como que eles falam? Dermatite. É o que é o mais comum, não sei se é dermatite de contato. Eu sei que tem um problema de pele que é o mais comum. Então, demorou até o diagnóstico. E nesse entremeio, nada sarava, porque eu estava vivenciando um luto, não tinha Uma condição de estresse conhecimento. contínuo, né? E aí, as pomadas, nada sarava. Até que eu, fazendo acompanhamento com uma médica endócrina, que eu tenho hipotiroidismo, tá? Eu sou magrinha, mas é o hipo mesmo, porque o hiper, que geralmente as pessoas são magras, mas o meu é o hipo. Você controla a comida pra caramba também. Tem que controlar a comida, né? Controlo, minha alimentação é certinha, mas felizmente a genética nessa parte me privilegiou. Depois eu vou contar o soco da genética. Beleza, vamos lá. E aí, diante dessa situação visível no meu rosto, em uma consulta, né, com a endócrina, eu questionando, falando assim, nossa, isso aqui tá me machucando, tá ruim. Infelizmente, houve uma prescrição, assim, do anticoncepcional para tratar a rosácea, só que não foi feita uma anamnese da minha história de vida para saber se eu poderia ou não tomar. Eu tomei com 23 anos. O anticoncepcional foi prescrito, não foi para contracepção, foi para esse tratamento de pele. Eu questionei, falei, olha, já tentei um monte, você acha que alguma coisa pode dar certo? E aí essa profissional disse, não, você já tentou anticoncepcional? E eu não, nem sabia que o anticoncepcional era usado para a pele. Isso, pensa, eu tinha 23 anos, se eu vou contar a minha idade, eu tenho 35. Então, alguns anos atrás. E aí, com essa prescrição em mãos, eu falei, eu quero resolver meu problema. Também não busquei mais informações a respeito disso, né? Que tem muita gente, hoje em dia, felizmente, a gente já tem mais informações a respeito. Na época, não tanto. Aí eu usei o anticoncepcional prescrito por aproximadamente um mês. Senti os efeitos colaterais, dor de cabeça e tal, né? Mas não imaginava que poderia ter algo assim. E a pele melhorou, foi melhorando. Mas, entre 1 mês a 3 meses, eu tive o episódio de trombose dormindo. Caramba, mas como foi isso? Me conta mais detalhadamente. Foi literalmente da noite pro dia. Eu sei a data exata, porque é algo que marcou muito. Foi quase, assim... Nascer de novo. Nascer de novo. E foi no dia 20 de junho, né, de 2011. Então, eu brinco que eu dormi do domingo para uma segunda e minha vida virou de cabeça para baixo. Eu acordei na segunda com a perna muito inchada. Eu tive trombose na perna esquerda, né? Uma trombose que é considerada alta, porque foi na femoral, na parte de cima, né? Eu acordei com a perna inchadona, roxa, sensível, e a pele sensível, mas a perna pesadona, sabe? E aquele susto. Não tinha ninguém em casa, minha mãe não estava em casa nesse dia. E sabe quando, assim, a perna tá meio boba? E a primeira coisa que a gente... Meio dormente, assim? A gente eu pensei, nossa... Só que eu não sabia nada de trombose, não sabia nada. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha vida. Eu nem sabia se eu estava acordada. Entendi. Eu nem sabia se eu estava acordada, porque aquilo ali foi tão... Sim, sabe? Foi tão um socão que... E aí eu lembro que eu gritei minha mãe, tá? Não tinha ninguém. E eu fui tentar vestir as calças. As roupas não entravam, porque a perna estava desproporcionalmente muito maior. Né? Como foi alta, a perna toda estava roxa, inchada. E hoje eu comecei a chorar, sei lá. E eu corri no meu vizinho. Eu usei eu lembro
eu tenho na minha memória a calça que eu usei, que era uma calça de tactel mais largona, foi a única que coube. E eu já corri no meu vizinho, falei, eu vou ter que ir pro médico, né? Minha mãe não tá aqui, eu tentando ligar pra minha mãe, e esse vizinho, né, já, o que tá acontecendo, Thalita? E eu chorando, eu tenho que ir no pronto-socorro, E aí o vizinho já tirou o carro, meu pai não estava também, né, em casa. E eu sentada, aí eu vi minha mãe correndo, porque ela viu tantas ligações no telefone, ela veio correndo. E eu sentada na calçada chorando até o vizinho aparecer para me levar para o hospital. Aí lá no hospital, na UAI, que mais próxima da minha casa, a hora que a gente já fala da situação, por ser a trombose é potencialmente grave, né? Aí que eu fui começando a entender o que estava acontecendo comigo. Eles já me colocaram na maca, sabe aquele corre-corre? Eles te viram e já disseram assim, vai. Aquele corre-corre que acontece no pronto-socorro foi o que aconteceu comigo. Aí, isso é uma trombose. Eu, gente, o que é trombose? O que está acontecendo? Não sabia, não tinha a menor noção. Eu não tinha noção. Você aí, tinha 23. 23, é nova. 23. Aí eu já estava no último período da faculdade de psicologia. Eu perdi meu irmão no primeiro período e a trombose aconteceu no último. Então, duas coisas impactantes na minha jornada acadêmica. E aí, eu já coloco com a perna para cima e já vem com a injeção na barriga de anticoagulante, que é um dos tratamentos tradicionais usados, né? Hoje eu sei falar isso muito bem, gente, mas na época eu não entendi nada. Já vem com a agulha. E já vieram e você não sabia nem o que estava te administrando. Não. Sabe quando acontece alguma coisa? Eu vou fazer sempre analogia com o soco na cara, mas é o que acontece. Sabe quando você está meio tonto? Você não sabe o que estava acontecendo. Minha mãe muito menos, nós duas ali, né? Só estava vendo a minha perna daquele jeito, que comparada à outra, né? Muito diferente. E antes de você continuar, você fez essa relação com o anticoncepcional? Não, aí eles me disseram. Isso eu fui descobrir depois. Eu tô contando a história para entender de onde veio beleza, a pílula. Aí lá, né, eu fiquei na UAI com as pernas elevadas e ele já falou assim, você vai ser transferida para a UF, você não pode ficar aqui porque você precisa de ter mais recursos. É o trâmite da nossa saúde, né, que funciona assim. E aí quando falaram, né, nós, né, assim, aí depois que eu já estava lá, a pessoa veio e falou assim, você teve trombose. Aí eu, fala isso, né, mas assim, não me explicaram o que acontece. Pressupunho que eu já sabia, mas eu não sabia. E depois que eu fui entender que trombose é um trombo... O que é um trombo? Vamos lá, explica pra gente. Explica pro Arábio, que o Arábio não sabe. Eu vou dizer que não é nem por minha culpa não, Arábio. Como assim? Eu não sei. Não tô te entendendo, cara. Arábio, eu não sei mesmo atenção. não. Explica pra nós, por favor. Presta atenção, então. O trombo, né? O trombose vem da palavra trombo. É um coágulo sanguíneo. Nosso corpo é cheio de circulação, cheio de encanamentos para fazer o nosso corpo funcionar. Então, o trombo é um coágulo sanguíneo. É o sangue que fica ali mais grosso. Mais denso, né? Mais denso. Sangue grosso. Já viu? Os antigos falam muito disso. Então, ele formou esse trombo e o problema é que onde ele para, ele vai interromper a circulação. Então, aí está o problema maior. E no meu caso, felizmente, parou na perna. Por que felizmente? Porque é potencialmente grave. Se ele sobe um pouquinho, pode parar órgãos vitais, né? nos órgãos vitais. Então, eu falo felizmente por isso. Então, eles chegaram, me explicaram isso, mas lá, gente, no dia, não tinha entendimento, esse entendimento que eu tenho hoje, 12 anos de estudo a respeito da situação. Lá, não, uma trombose. Então, ok. Aí eles passam a orientação, sem ficar com a perna suspensa e tal. Quando a perna estava muito trombosada, eu ainda não estava sentindo dor. Então, assim, para mim, aquilo ali foi uma turbulência, mas eu ainda não estava sentindo os efeitos de tudo, porque é uma sensibilidade, mas não é uma dor. Ao longo da minha internação é que eu fui sentir a dor, de fato. E aí eu fui encaminhada para a UFO, né, para a medicina da UFO. Nos primeiros dias eu fiquei muito mal, porque eu nunca tinha sido hospitalizada na minha vida. Quem olha assim pensa que eu não tenho nenhum problema. Magrinha, que o povo tem esse preconceito. É magrinha, não sei o quê. E a gente tem que derrubar isso, né? Magreza não é sinal de saúde. A gente tem que romper isso.
O povo acha que eu passo fome, cara. Ele é magrinho mesmo. É só roupa isso aí, ele põe umas roupas, isso aí tira fino pra caramba. É a sopa que Brincadeira, é a gente larga. tá brincando no momento que não é pra brincar, Arabi. Não, tem que É brincar. pra descontrair, pra deixar um assunto mais O leve. assunto tá tão sério E pra aqui, vamos gente continuar. romper esse preconceito. Que às vezes a gente vai atrás de um padrão, que a magreza é posta como um padrão de beleza. E pensa assim, não tem nada. E é uma das frases que eu uso, Fadina, é assim, ó, quem vê cara não vê trombose. Porque eu não, realmente, se eu olho pra mim, não, você é menina? Entendeu? Então, na época, nunca tinha sido hospitalizada. Nunca, né? Eu tinha passado, eu sabia o que era uma hospitalização, porque eu sempre acompanhei meu irmão, que eu contei para vocês, que passou pelo câncer. Então, eu o acompanhava, mas euzinha, estava tudo zerado até esse dia, né? Então, O cartãozinho da Uai tava sem nenhuma marcação. Agora, gente, meu cartão tá louco. E aí, eu fiquei muito chateada, porque, olha, mais uma coisa muito ruim. Nos primeiros dias eu fiquei no corredor. Nossa, velho, eu sei o que você tá falando. Eu passei com minha mãe recentemente. E sabe qual é o problema? O corredor é o lugar da maca. Já é o lugar da maca. Não é que assim, estamos superlotados e vamos botar maca nos corredores. O númerozinho do leito. Isso, velho. Tem um númerozinho do leito no corredor. Aí tu fica sentado numa parada, um monte de gente passando super mal. E o médico nem aí. Não tem nem enfermeiro pra essa galera. Mas é um assunto pro tal. Sim, mas eu falo disso, você vivencia suas dores, né? E eu brinco, né? Corredor. O que tem na palavra corredor? Corre e dor. Corre e dor. É médico correndo, é bombeiro correndo, entrando, passando. É polícia. Você tá lidando com a sua dor e com mais de trocentas pessoas. Então, eu fiquei muito mal esses 2 dias, que não tinha leito disponível para minha situação. E eu só chorava. Chorava. Sua mãe tava com você? Estava. Ela não dormia, porque não tinha necessidade. Eu estava consciente, tudo. Eu não ia fazer isso, né? Não tinha necessidade de estar lá. Então, ela me acompanhou sempre, minha mãezinha. E aí, eu lembro da dor dela também, porque ela vivenciou aquilo com meu irmão e acabou partindo. E eu ali... E aí ela faz a conexão, né? Faz a conexão. Minha filha, será que eu vou perder minha filha? Porque existia risco de eu ter uma embolia, apesar de estar hospitalizada, se o trombo, como a gente já falou, se ele sobe, vai para os órgãos vitais, adeus, Thalita. Então, esses 2 dias lá foram muito difíceis, eu só chorava. Então, passava as pessoas e perguntavam, você está sentindo dor? E eu não estava sentindo dor no corpo, eu estava sentindo dor daquele contexto, porque eu revivenciei a situação do meu irmão e a minha dor. Gente, o que eu fui parar? Sabe quando a ficha ia começando a cair, para quem é mais antigo e lembra das fichas? Aí, no hospital... Esses 2 dias foram muito difíceis. Só que eu ainda não tinha dimensão da gravidade da trombose. Eu estava no último período da faculdade, eu tive trombose do domingo para segunda. No sábado, nós teríamos a primeira festa da minha turma, festa junina, para tirar foto para formatura. E na minha cabeça, eu ia ficar ali um dia, me dar um remédio e ir embora para casa. E eu falando pro médico, vou poder ir na festa? Eu tenho uma festa, deixa eu ir, não sei o quê. Eu não entendi a gravidade da situação, não sabia. Eu tinha alugado a minha roupa de festa junina, o meu chapéuzinho, eu estava tudo prontinho. A primeira festa para tirar foto pro álbum, sabe? E aí, passou 2 dias, eu falei, gente, eu acho que... Só que os médicos não falavam diretamente, não preocupa com isso agora. Não falavam... Isso é ruim também, né? Nem não que preocupar. sim, nem que não. O que você acha desse posicionamento? De entender a gravidade. Que eu acho assim, eles têm que falar, né? Grave pra caramba, sossega teu facho aí. Então, depois eles chamaram a psicóloga para conversar comigo, porque eu não... Talvez eles até falaram, sabe? Mas sabe quando eu não estava conectada? Entendi. E aí, como eu chorava muito, de estar naquela situação, no corredor, e de pensar assim, gente, eu vou perder aquilo, de não entender, perder a primeira festa, foi um grande sonho a faculdade para mim. E então, eu acredito que teve, assim, uma dificuldade de lidar com... Porque eu chorava muito, meu rosto inchadão, sabe? E todo mundo se preocupava, até que chamaram o atendimento psicológico do hospital para mim
sabe, me situar do que estava acontecendo. Eu estava desconectada. Eu não entendia. E aí, coincidentemente, a profissional era uma das minhas professoras. Nossa. Na época. E ela veio, me acolheu, e eu só chorava, só chorava. Na psicologia, geralmente, o paciente fala e o psicólogo escuta, né? Nesse dia, a ordem se inverteu. Ela falava e eu só chorava, chorava, escutando, porque ela precisava me situar daquilo que eu estava vivenciando. Ela já sabia que eu não ia sair dali, que eu não ia na festa, que não ia ter jeito. Só que eu estava negando. Isso é uma fase de adoecimento, né? Existem fases. Eu estava na fase da negação. Eu não aceitava estar vivenciando aquilo. Não aceitava. Então, ela me situou ali, mais ou menos, e aí ela... Olha, a gente está tentando um leito, que quem necessita do SUS, né, sabe que vaga um leito e transfere. E eu falava assim, eu não aguento ficar aqui, porque é de madrugada, a gente não dorme. E eu alerta, não conseguia dormir, não... Então... E aí ela, não, a gente está tentando um leito e tal, a hora que vagar, você vai ser levada, porque é prioridade, sua ficha é assim. Aí que eu fui entender, gente, o trem é sério. O trem é sério, essa trombose não é brincadeira. E aí até que consegui o leito, quando você está no espaço reservado é bem melhor. Isso é uma das minhas lutas também, né, de a gente... poder, né? Eu sempre penso no SUS, né? Hoje em dia, felizmente, eu tenho convênio, mas eu sempre penso em todas as pessoas que me seguem e falam, depende do SUS, tá difícil isso e aquilo. Eu tenho um curso só sobre isso, como que eu consegui as coisas pelo SUS, como lutar pelos seus direitos, né? Ouvidoria. Então, eu ensino isso, porque a gente precisa... As pessoas mais simples, eu ainda tinha um pouquinho, assim, de entendimento, mas tem gente que não tem. E eu explico, olha, tá assim, vai na ouvidoria, você conversa com tal pessoa, porque a gente tem que... É um direito, né? Então, essa questão do SUS, a hora que me colocou no quarto, eu já me senti mais tranquila, que aquele contexto ali do corredor estava me matando, né? Além da trombose, o contexto. E a hora que eu cheguei no quarto, né, aí com mais outras pessoas, mas eu já estava mais reservada, aí que as coisas... E aí a circulação da perna começa a voltar, porque a gente toma muita medicação para o sangue ir raleando, né? Eu vou explicar assim. Não sou médica, mas eu falo de um jeito que as pessoas possam entender. Ficando mais fino, né? Ficando mais fino, isso. Então, eu tomei esse medicamento, a gente toma. Esse é o tratamento tradicional para trombose. Hoje em dia, felizmente, nós já temos outros mecanismos nos grandes centros, né? Meu sonho é que chegue em Uberlândia, mas hoje em dia existe um processo para trombose aguda, que você vai lá, tem a indicação certinha, né? Mas você vai lá com o aparelhinho, tira o trombo, né? Chama trombectomia. Não é só medicamentoso. Então, evita sequelas, porque eu fiquei sequelada. Então, mas na minha época era só anticoagulante e repouso. Hoje, nos grandes centros, já tem mais avanços. Então, lá, quando eu estava no quarto, que eu fui me situando, e aí, como a circulação começou a voltar, eu comecei a sentir as dores nas pernas. Quem teve trombose nos membros, todas as pessoas que você conversa, elas vão relatar da dor. É uma dor de rasgar. Eu sentia minha perna rasgando. Ficava elevada e não... A hora que você desce a perna, que o sangue vai, aquela dor de rasgar. Para ir no banheiro, eu ia de cadeira de roda, minha mãe me apoiando. Tomar banho de gato, rapidinho, porque eu não aguentava a dor. É uma dor que rasga. E como trombose pode acontecer em qualquer lugar, eu tive na perna. Mas as pessoas que têm no braço, em qualquer lugar, quando a circulação está voltando, dói muito. E aí, lá no quarto, eu fui me situando da gravidade, e aí eu entendi que eu não ia na minha festinha. Aí eu entendi que eu corri risco de vida, que eu poderia ter... morrido dormindo ou, sei lá, acordada morta. Esse é um dilema que a gente tem que ir para outra conversa. Mas lá que eu fui entender, falei, gente, que aí eu já estava lá no quarto, aí a psicóloga foi lá de novo, e os médicos. Aí, com eu entendendo o que eu estava passando, eu comecei a perguntar mais também, né? Gente, me explica, da onde que veio essa causa? Até que um médico falou assim, você tomava anticoncepcional? Falei, uai, comecei a tomar tem tantos poucos... então é isso. Sabe quando faz assim? E eles falaram, anticoncepcional.
anticoncepcional. Para todo mundo que eu perguntar, porque lá no Sul, vocês sabem que tem a corrida de leito, que vem os residentes. E eu falo, mas o anticoncepcional? Mas foi um médico que me receitou, o anticoncepcional faz isso? Gente, então não pode vender anticoncepcional assim, se é tão danoso. Aí minha cabeça... Começou a pirar nisso aí. Pirei. Falei, mas como? Uai, mas eu tomei pra pele. Então, aí os médicos começaram a falar. Todo mundo me perguntava, você tomava anticoncepcional? Porque via meu porte físico, eu não fumava, não bebia, não fazia nada que prejudicasse minha saúde. Você usava anticoncepcional? Usava. Eu quase me sentia criminosa. Porque, é o anticoncepcional. E aí... É um negócio que parece tão simples, né? Mas não é. Não é. É um hormônio. E aí, aquilo ali, eu quase ficava ofendida, gente, mas foi prescrito. Eu não fui lá, não peguei, foi tudo certinho. Por que aconteceu essa bagaça? Eu comecei, lá no hospital que eu falei, gente, anticoncepcional, eles falaram tanto, porque via, né, eu lá inteirona, que eu brinco, né, quem vê carne não vê trombose, com aquilo tudo acontecendo no meu corpo. Aí, anticoncepcional. Depois que eu saí da hospitalização, Paladino, que eu fui para casa, que eles só liberam, né? Só me liberaram depois que eu consegui andar. Quantos dias? Foi, acho que uns 8 dias. Caramba. Já passaram essa festinha? Já. Passou. Mas eles fizeram uma homenagem linda para mim. É a primeira foto do meu Instagram. Eles fizeram uma bexiga escrito meu nome com um chapéuzinho. Então, eu tenho isso aí, nossa... Arábia, não precisa nem falar, né, Arábia? Que você tá procurando já, né? Já tô na ativa. É a primeira foto. Vai rolando pra baixo aí, peixe down, Tem muita coisa. E aí, já tinha passado, mas aí que eu fui entender, sabe? Tudo o que estava acontecendo. E aí, eu comecei a pesquisar. E pensa comigo, né? Eu estava no último período da faculdade. Meu sonho sempre foi fazer mestrado, seguir a carreira acadêmica. Meu sonho era sair de Uberlândia, não deu certo. Mas, ainda assim, estudei acamada, que teria uma prova do mestrado. Eu tive em junho, em setembro. Eu falei, eu vou estudar. Estou de cama, mas eu vou estudar. E aí, eu fui... Paralela ao meu sonho acadêmico, eu fui estudar sobre trombose. Que eu falei, gente... A palavra... anticoncepcional com trombose, aquilo ali martelou. E por quê? A bula, isso aqui é muito importante. Todo mundo fala para não ler, mas nós precisamos ler a bula. Lá, na bula dos anticoncepcionais combinados, né, que são estrogênio e outros hormônios, que o estrogênio é o hormônio relacionado à trombose. Lá fala risco de trombose. Risco de trombose. Então, depois eu fui estudar isso. E, paralelo aos meus estudos para fazer ao mestrado, eu comecei a estudar. E aí, quando eu ia na consulta com os médicos residentes e os outros, aí eu comecei a questionar. Ué, mas gente, é só o anticoncepcional que pode causar? Não, tem outros fatores de risco, tá. Eu quero saber, quais outros fatores de risco? Aí eu descobri a trombofilia, que é uma condição genética ou adquirida, no meu caso é genética, que eu já tinha uma predisposição para trombose, que o anticoncepcional foi o gatilho. Para tonificar a condição genética. Ou seja, eu nunca poderia ter tomado anticoncepcional, porque eu já tinha uma condição em mim que formava trombos. Aí eu tomei mais um agente, né, que forma trombos. Juntaram 2 fatores de risco, entendeu? Uhum. E aí, eles, lá na época, eles só assim, não, mas foi o anticoncepcional. Eu falei assim, não, mas e se eu tiver trombofilia? E aí, como eu já comecei a estudar, eu comecei a questionar os médicos e tal. Eu falei, eu quero fazer esse exame. Só que ele é relativamente caro. E não faz aqui em Uberlândia. Você faz o exame de sangue, manda para fora, pelo SUS, né, que eu tô falando. Hoje em dia já mudou, graças a Deus, eu acho que já evoluiu. Mas eu falei assim, eu quero saber. E aí eu fiquei insistindo. Eu falei assim, eu quero saber se eu tenho isso. Para mim não entra na minha cabeça, porque se só o anticoncepcional isoladamente faz isso, ele não pode ser vendido do jeito que ele é. E aí o meu senso crítico, depois que passou a bagaça da dor, tudo, porque
hoje eu tenho as sequelas, eu tenho uma perna mais grossa que a outra, as varizes, eu tenho... Aqui, vocês estão vendo uma pessoa de 35 anos, minha perna tem 70. Dói, né? É mais roxa, é inchada, tem as varizes. E aí eu falei assim, eu quero fazer esse exame, né? Só que no SUS a gente não adianta querer, né? Então, aí eu fui argumentando cada consulta que ia, e aí eles conseguiram pedir os básicos, né? Trombofilia existem números, mais de 30. Eles fazem as pesquisas dos mais comuns. Mais comuns. Consegui fazer esse exame pelo SUS. E aí eu explico também isso sempre nos meus canais, que é possível a gente correr atrás dessas informações, né? E aí, o que aconteceu? Chegou o resultado do exame. E eu já estava sentindo que tinha mais alguma coisa. E aí, o médico residente, eu tenho uma gratidão imensa por ele, porque ele foi muito humano para me dar a notícia, eu desabei. Quando ele me falou, né, olha, você estava certo, você tem essa condição, e eu tenho um dos tipos mais comuns, né, tanto é que eu falo muito dessa questão da trombofilia, porque é raro na população geral, mas acontece, a gente existe, a gente está aqui. E aí ele falou, você estava certo, você tem trombofilia, não podia ter tomado anticoncepcional. Mas como que eu ia saber, sendo que esse exame para detectar trombofilia não é ofertado preventivamente? Não existe um consenso médico que fala que pode ser. Então, por um lado, antes eu me culpava por ter tomado, sabe, o anticoncepcional, mas eu tinha uma condição de saúde que é silenciosa, pela qual hoje eu luto para falar a respeito dela, mas eu não sabia. Então deve ter pessoas que devem ter isso e não sabem por não ter feito esse teste. Obviamente, e muitos, né? E ele não é ofertado preventivamente, porque existem estudos médicos, né, que falam, né, que precisam de certos critérios para ser solicitado, tal, porque é um exame genético, tem um custo um pouco maior e também porque a gente tem uma cultura reativa e não preventiva. A nossa medicina, ela reage. Hoje, se alguém tivesse me falado, Thalita, faz esse exame, tal, eu fazia uma vaquinha, eu acho que ele em torno, quando eu falo caro, para as pessoas entenderem, pensa que é 20, 30 mil. Não, é em torno de 2 mil, 3 mil. Eu acho que as pessoas têm o direito de saber que existe essa possibilidade. Se a gente vai conseguir que seja ofertado pelo SUS ou não é outra história, mas o direito da informação nós temos que ter. Porque de remédio, se eu gasto R$700 mensais, o que seria... Há 12 anos eu gasto isso mensalmente. O que seria R$2.000 para eu me prevenir de uma condição que deixou sequelas para o resto da minha vida? Entendeu? Então, são esses questionamentos que eu levanto e tento levar para as pessoas. Não precisa fazer um rastreio universal, mas as pessoas têm o direito de saber que existe essa condição. Que a trombofilia é uma condição que aumenta a chance de você formar trombo no seu corpo. E eu, felizmente, tive na perna. E quem tem no cerebral fica com sequelas. Quem tem no olho, eu estou preparando uma trombose... Deus credo. Bate aí. Pô, bata fez aí. Eu tô preparando uma live. É tão trombose que tô preparando uma live sobre trombose ocular, porque tem pessoas que perderam a visão porque tiveram trombose lá atrás, sabe? Na microcirculação. Então, eu tento falar disso para as pessoas entenderem, né, que, olha, gente, pode acontecer. E mesmo que você não tenha trombofilia, beleza, que é uma condição rara, mas uma pessoa que tem alguns fatores de riscos externos, que a gente pode comentar depois, pode ter, entendeu? Então, a questão é essa. E aí, quando o médico chega para mim, né, e fala, Thalita, você tem. Aí eu entendi, falei, então tem mais alguma coisa. E aí eu falei... Aí a questão para mim, e todo mundo fala, trombofilia é silenciosa, né? Então, se é silenciosa, eu que tenho que falar, eu tenho que falar para todo mundo. Né? Porque causa abortos de repetição, muitas mães sonham em ter filhos e elas têm perdas gestacionais de repetição, aquilo ali destrói o emocional da mãe. Quem é mãe já passou por isso, sabe? E só se investiga a trombofilia depois da 3ª, 4ª, 5ª perda gestacional.
São os Tenso demais, protocolos né? que existem. E isso é muito doloroso. A perda de qualquer ente querido ou de um filho nunca vai ser superada, entendeu? Então, são inúmeras questões. A questão mesmo, nós vivenciamos com a Covid. A Covid foi considerada como uma síndrome trombótica. Então, muita gente já reclama disso, né? No pós ou na hora mesmo, né? Tipo, na hora da crise, da intensidade do Covid, que isso acontecia, né? Uhum. E aí, eles sempre falavam, né? Quem tinha a tua condição também tinha que ter o cuidado triplicado em Exatamente. cima disso, né? Imagina nossa cabeça. A Covid foi considerada, por quê? Porque ela atuava ou lá nos mecanismos de coagulação ou na parede dos vasos. Você machucou a parede do seu vaso, jogando futebol, puff, bateu lá, né? Machucou a parede do vaso, pode gerar uma trombose. Engrossou o sangue, falando bem assim, leigamente, pode gerar uma trombose. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? As pessoas da Covid, geralmente, elas tiveram embolia, aconteceu a evolução, sabe, da doença que é perigosa. Então, quando eu falo assim dos fatores de risco da trombose, desse meu percurso, da minha história de vida, eu falo assim, gente, informação, você precisa... Quantas amigas minhas falaram, Thalita, eu troquei meu método contraceptivo por causa de você. Para que eu vou tomar hormônio se existe um DIU de cobre, por exemplo, que não tem hormônio? Para que eu vou usar esse hormônio se existem outras opções de hormônios que não estão relacionados com a trombose? Então, essa é a importância da informação e dessa luta. E aí, quando a gente pensa assim, mas você, tipo, foi azarada, porque você já tinha uma condição e tomou. Mas e quem, por exemplo, não é considerado assim, saudável, tal, faz uma viagem de avião, tá tem um indo. problema. E tem uma trombose, por quê? Porque ficou imobilizado por longas horas. Você vê que é um problema democrático? Atinge qualquer pessoa, qualquer classe, de qualquer raça. É um problema de saúde que precisa ser mais falado, né? Então, quando eu busco dar ênfase na trombofilia, é porque não se fala dela. E ela pode estar... as pessoas podem ter, não saber, e agregar outro fator de risco. Ah, fotia! Demorou, mas achou. Bicho, essa mulher publica umas 5 vezes no dia, cara. Eu sou Tem cabimento, acelerada. não. É muito conteúdo. Nossa, cara. Ou é até um Google no Instagram, velho. Isso é um elogio? Não é. É. Mas tem muito conteúdo, cara. Tem muito conteúdo, cara. Eu achei umas fotos. Eu ia colocar aqui, mas não ia perder o rumo. Eu achei umas fotos que eu achei interessante. Eu não sei se você lembra. De uma seringa que você postou acho que deve ser a qualidade do sangue. Dá um sangue mais claro e vai escurecendo. Eu achei interessante, cara. Mostra aqui pra todo mundo. Ai, muito legal. A homenagem, gente. Meu nomezinho. Ah, que legal, gente. Que legal. Olha lá, vou começar pelo começo. Sabe, olha... Essa galera aí do teu coisa. Olha a data ali, ó. Olha lá. Quando que começou? 2018. Foi aí. Vida com trombose, sem trombose. Pô, legal, cara. Bonito. Bonito de ver. Então, eu fui na festa, viu? Quem disse que eu não fui? Verdade, Eu tava ali, ó. Com certeza. No meu coração da minha amiga. Que massa, cara. A Muito gente querida, né? Muito querida. se faz por todos. presente. A gente conhece uma galerinha aí dessas fotos. Você aí. conhece? Conheço. Massa, cadê a outra foto da seringuinha, né? Daqui meia hora eu coloco ela. Tô brincando. Foi espontâneo Vou demais. procurar ela aqui. Vocês não estão vendo, mas ele tá suando ali pra achar Foi tanto scroll down, page down lá que tá ficando doido. Tá suando aí pra só achar. você pra fazer eu rir agora nesse momento aqui, cara. Ora, mas são 12 anos estudando isso, tem que ter Não, tem muita conteúdo, coisa, né? Tem Tem conteúdo, muita é isso que é coisa, cara. importante. Mas assim, eu entendi então que você deu algumas dicas aí pra gente prestar atenção em algumas coisas pra gente evitar ter qualquer... Acho que não é só a trombose, né? É qualquer problema relacionado de saúde que venha de uma condição congênita, uma condição hereditária. Então, você falou aí, primeiro de tudo, é você entender e ler a bula do remédio. Eu achei muito importante isso, né? Porque qualquer coisa que aconteça depois disso, você pode avisar que
Pode avisar para as pessoas, não, eu li que isso aqui pode ocorrer, talvez foi esse remédio que eu tomei. Mas você não faz a ligação de que demorou o seu atendimento e o seu cuidado porque você não tinha falado que tinha tomado anticoncepcional. Não teve nada a ver, não. Não teve nada a ver, né? E quais foram as outras sequelas que você teve? Você falou de uma perna maior que a outra, os trombos, né, os vasos, a roxidão na perna, que você falou, né, que fica maior. Mas quais foram os outros sintomas e as sequelas que você teve? Os sintomas para eu saber que foi a trombose foi aquilo que eu pontuei. Geralmente, quando acontece trombose em membros, pernas ou braços, geralmente vai acontecer inchar, né? Vai ter o edema, a parte do membro, a perna fica um pouco mais quente, né? A temperatura muda, a coloração muda e aquela sensibilidade. Então, quando a gente identifica isso no nosso corpo, já é importante não banalizar, né? Vamos dar uma olhada que pode estar acontecendo alguma coisa. O roxo, gente, então, isso aconteceu nas pernas, porque você trombou, aconteceu qualquer coisa, prestar atenção, né? Então, quando eu notei isso no dia, eu já corri para o hospital, porque eu já vi que ali tinha uma coisa disfuncional. Agora, o que ficou depois da trombose, né? Vamos falar das sequelas físicas, né? Permanece, né, no meu membro. Um membro é maior que o outro, ele tem Sua perna esquerda, então, ela mais é maior, grossinha, mais grossa. tem um edema ali. Entendi. Que não retornou Mas é interno, total. que é interno ali. Eu conheci gente que teve trombose que lida também. Eu conheço um grande amigo meu que ele teve na região do abdômen, assim. Sim. E aí, quando ele levanta a camisa, você vê as veias, né? As bem veias. saltadas, né? Mas saltadas no nível, tipo, tamanho de um dedo, assim, saltadas assim, né? Então, a sua perna ficou assim também. Sim. Você tem alguma foto aí, Arábia? Que eu vi que ela posta algumas coisas na... Tô procurando aqui. Porque a minha foi venosa profunda. Aí a gente diferencia. Tem a arterial e a venosa. Então, arterial são aquelas que acontecem nas mais artérias. próximas à pele. Nas artérias, isso. E a venosa nas veias, né? Trombose arterial, artéria e trombose então, venosa arterial ao nas contrário, veias. né? Arterial, que a artéria fica mais dentro, né? Não. Não? Não, é um emaranhado ali, né? E aí, artéria, nas artérias, que leva o oxigênio para o nosso corpo, e a venosa, no meu caso, por exemplo, está fazendo retorno venoso, entendeu? Certo. E aí, tem essa diferença. Quando você falou das veias saltadas, é porque machuca a veia e elas têm, tipo, Elasticidade? Não. A válvula é o nome, que faz o equilíbrio da passagem do sangue dentro dos nossos... Como aquele sangue ele ficou represado, a válvula fez isso, aí ela não fecha. Você está vendo que o sangue pode ir e voltar? Ele não tem esse controle. Então, daí vem as sequelas. Vou falar da perna, que é o que eu entendo mais um pouquinho. O sangue vai, né, pro membro através das artérias, levando oxigênio, fazendo a vida acontecer. E aí, depois, ele precisa retornar para o coração, que é o retorno venoso. Aí ele retorna pelas veias. O meu aconteceu nesse retorno. Entendi. Então, aconteceu na veia da perna. E aí, interrompeu, né? Aconteceu isso e voltou. Quando é arterial, que ela está levando o oxigênio, geralmente ocorre em caso de amputação, porque ela bloqueou ali, o sangue não chegou, e ali, às vezes, a pessoa pode até perder o membro. Antes, eu não sabia disso, até que no dia que eu tive a trombose, pensei, gente, eu vou perder minha perna, o que está acontecendo? Mas aí, depois, eu fui entender que é uma trombose venosa, né? O sangue já tinha ido oxigenado e ele estava retornando para o coração. Mas o mais importante disso tudo, para o pessoal, que às vezes entra em coisa médica e tudo, é a gente saber que o nosso corpo está todo tempo sendo irrigado. Eu brinco muito do encanamento, porque é verdade. Aqui tem veias, artérias, tudo no nosso corpo todo. E pode acontecer em qualquer lugar. Então, para a gente prestar atenção, né? Olha, tem intestinal, tem no braço, tem em qualquer lugar. Tem cerebral, tem no olho. São mais incomum?
incomum? São, mas pode acontecer. O mais comum é na perna. Porque aí você pensa assim, o sangue já tem que lidar com a gravidade para subir. Ele já tá lentinho, né? Para descer, né? Faz para subir. E aí ele já tá mais lentinho. Aí vem mais os fatores de risco. Então, o mais comum é na perna. Olha lá. Esse aí é um roxão que eu tenho. E essas veias maiores... Esse permanece roxo? Não. Sempre não. O roxo, ele vai e volta porque eu uso anticoagulante contínuo. Certo. Então, o meu sangue é um pouquinho mais ralo para não formar trombos. E aí, qualquer esbarrão, isso aí é um esbarrão que eu tive. Olha lá. Essas veias ressaltadas, eu tenho tanto circulação colateral... Assim, né? É uma circulação que os médicos falam colateral, ou seja, como a minha veia profunda tá com problema, o corpo é tão sábio que ele pega outros caminhos para o sangue retornar para o coração. Entendeu? Então, ali eu tenho tanto varizes, que é uma veia que não funciona, que ficou, e tanta circulação colateral, que o meu corpo encontrou uma válvula de escape. Entendi. Entendeu? Para poder retornar Então, o que saltou é justamente esse novo caminho que ele está tomando. Novo caminho, né? Mas dentro, na parte mais profunda, eu também tenho varizes, que a variz é quando a veia está danificada, tá? Então, essa é uma sequela. Eu tenho stents também, ele está mostrando ali. Põe ali, pode pôr. Eu precisei colocar, porque eu tenho uma outra condição que uma artéria comprime a veia. E eu precisei colocar para eu não trombosar mais a mesma perna, entendeu? Aí O que é esse stent aí? Pelo que eu tô vendo, é tipo uma grade. É uma molinha. Uma mola que não deixa a artéria fechar, assim. Fechar. Para não... E aí, para não diminuir a velocidade do fluxo ali, porque... Sangue parado, que a gente fala de imobilidade, é um fator de risco para trombose. Entendi. Então, se a veia está pequenininha, o sangue está passando lentamente ali, ele está mais... ali é um risco de formar trombose. Entendi. Então, isso é muito usado em cirurgia cardíaca. Pode ver que pessoas mais velhas, às vezes entupiu ali, eles vão lá e colocam um stent. Entendeu? Aí são artérias, é diferente, mas o mecanismo é o mesmo. Não é venoso, mas a ideia é a mesma, é abrir o espaço para o sangue fluir. Pô, cara, que interessante. E foram quantas cirurgias dessas que você fez? Eu já passei por 3. 3, porque o primeiro stent que eu coloquei, infelizmente, ficou mal posicionado. Aí, com outro médico, eu coloquei mais 2 para abrir, de fato, a minha veia, né? E depois, o stent fechou, que é um corpo estranho. O sangue, o stent venoso, agora que está sendo estudado, nós temos muitos estudos sobre o stent arterial, que é onde o fluxo do sangue é mais rápido, é mais... Agora, para o venoso, que é a veia, que o sangue é mais lentinho, ainda não tem muito, assim, está evoluindo, graças a Deus. Então, eu tenho 3, só que ele está fechado. Eu tentei abrir em 2019, não deu certo. Eu preciso refazer essa cirurgia para tentar abrir e o fluxo voltar ao normal. Porque senão a minha perna só vai sofrendo com isso. Vão aumentando as varizes, dor. Tem dias, né, que parece que eu corri uma maratona dormindo, mas não é, porque o sono não foi restaurador. A minha cama é um pouquinho elevada, os pés, sabe? Para refluxo é assim, para variz é assim. A minha cama é um pouquinho elevada. E aí, para o sangue poder voltar, né? Tem dia que eu acordo com um pouco de dor nas pernas. Se eu durmo numa cama que não é adequada, eu sinto dor nas pernas, porque ainda a circulação ficou deficiente na minha perna. Entendeu? E é uma preocupação constante você nas noites, assim, ou não mais? Não, eu aprendi a lidar. Eu estou te falando de sequelas físicas, mas eu já tive sequelas psicológicas, no sentido de que antes eu acordava, porque eu estive dormindo. Um tempo depois da trombose, eu acordava de noite, assim, assustada, apalpando meu corpo para ver se tinha alguma coisa inchada. E o transtorno de estresse pós-traumático, em pessoas que já tiveram trombose, é comum. Existem inúmeros artigos científicos sobre isso, por causa dessa questão dele ser silencioso. A trombose é silenciosa, acontece abruptamente, e a sua vida está ali, por um fio. Então, as pessoas que sobrevivem, eu falo que eu sou uma vencedora, entre 4 pessoas morrem de trombose no mundo. Olha essa conta. Eu brinco que eu fiquei no pódio. A gente não tem um pódio de 3 lugares? 1
entre 4 morrem. Então, eu falo é pouco falado isso, né? Eu não sei muita se coisa. é pouco. Eu falo tanto que, às vezes, eu acho que eu canso o povo. Tanto que eu falo disso. Tinha que ser mais, não é? Não é... A probabilidade é muito grande. A probabilidade é muito grande. É 25% aí, no caso. 25% da probabilidade de morte por isso, né? E é mais comum, né? Porque a galera entende... Acho que a galera também, às vezes, não chama de trombose, né? Chama de embolia. Porque tem uns desdobramentos. AVC, isquêmico e hemorrágico. AVC é uma trombose, né? Forma um trombinho ali. Uhum. Entendeu? Você falou certinho, porque tem outras denominações, né? Que aí desmembram. E aí... Mas, para falar no bruto mesmo, é uma trombose, é um trombo que formou ali. A gente tem que simplificar as coisas, não? O que é mais fácil lembrar? AVC, acidente vascular cerebral isquêmico ou trombose? Então, a gente precisa simplificar essa linguagem de saúde para as pessoas entenderem. Aconteceu um trombo lá, entendeu? Tem que beber muita água, gente. Tem que beber. Isso aqui é um anticoagulante natural. Não é clichê. Beber água te ajuda a prevenir de trombose. Por quê? Trombose não é o sangue mais grosso? O que a água faz? A água é o solvente universal. O que ela está fazendo com o seu organismo? Entendeu? Então, é isso que é minha luta, meu propósito de vida. Levar esse conhecimento de forma mais acessível, que a pessoa mais simplesinha, sabe? Lá, onde que ela esteja, que ela entenda. Água não é importante só porque o influenciador tal tá... essa é legal. Explica pra gente essa fotinha aí. A diferença entre o sangue venoso, o mais escuro, né? E o arterial, que é o mais clarinho. Esse aqui tá rico em oxigênio, entendeu? Ele tá levando oxigênio. Oxigênio é vida, né? Tá levando ali para as partes do corpo. O coração recebe o sangue arterial, rico em oxigênio, dos pulmões pelas veias pulmonares e o distribui para os diferentes órgãos do corpo, rins, intestino, estômago, através das artérias, a aorta e seus ramos, né? Então, a artéria leva o sangue rico em oxigênio, vamos dizer, e o escuro traz vamos dizer, as coisinhas ruins. Esse processo está acontecendo o tempo todo. E aí essa é a diferença da cor, do que acontece. Caramba, Arábia. Vivendo e aprendendo, hein, Arábia? Você viu isso, tá ligado? O que eu não aprendi no ensino médio, eu tô aprendendo aqui. Verdade, que a gente tá falando, mas, cara, é muito importante, porque às vezes eu acho que culturalmente os indivíduos, eles estão perdendo, né? Questões, acho que por causa do trabalho mesmo, as pessoas ficam mais paradas, ficam sem movimento, ficam com dores nas pernas constantes e às vezes não ligam para isso, acham que isso é só um cansaço muitas vezes. E aí eu tenho alguns amigos que são especialistas, né, nessa área também, eles falam, né, que você tem que fazer um movimento no pé de vez em quando. E até aqui no podcast mesmo eu me policio, porque eu fico muito tempo parado aqui. E aí eu fico mexendo as pernas para cima e para baixo aqui, as pessoas não veem, né? Mas eu tô fazendo esse movimento aqui, deixo elas mais esticadas um pouco de tempo para voltar. Porque quando a gente tá trabalhando isso normalmente, cara, você fica parado ali, você não sabe quando você olha, sua perna tá dormente. E você acha que esse processo de dormência é um processo normal, né? Mas isso pode acarretar em uma coisa muito pior. Pode. Eu coloquei o nome de acelerador imaginário. Faz assim o tempo todo, porque você tá ajudando... Com as pernas, né? Então, assim, você pezinho, tá o pezinho, você vai fazendo... A gente não acelera assim, freia, acelera no carro e tal. Então, você vai fazendo para frente e para trás. Isso é uma dica simplesinha que favorece muito quem trabalha com tecnologia, igual o Arábia, que fica ali, ó. O tempo todo. Já tá mexendo aí, Arábia? Mexe o pé aí, Arábia. Fazer assim, ó. Mexe o pé que eu não quero pagar nenhum tipo de... Tem um problema trabalhista aqui, não. Isso aí é outro assunto, viu? Eita, vamos lá, vamos entrar. Já estamos nele. Já vou anotar. Isso eu vou anotar. Arte Ferrara. Um apoio de pé. A galera que trabalha com tecnologia precisa um apoio de pé que faz. Você levou ali um pouquinho, você já está ajudando a gravidade. O sangue já está brigando com a gravidade para subir. Você põe um apoio de pé, faz esse movimento, você já está ajudando. Maísa. Eu trabalhei na Cowlink um tempo, lá eles dão isso aí. Então. Eu nunca soube pra quê. Eu ficava lá, brincando com o trenzinho ali, achei que era pra passar o tempo, né? Agora você descobri pra que era.
Não, mas é massa. Mas é pra isso, é pra ajudar na circulação ali. Movimentação. Por quê? Sangue lentificado, né? Chama estase, né? Do sangue, que é o sangue paradinho. É um fator de risco para trombose. E aí, independe de trombofilia, que é o meu caso, que eu tenho as bagaceiras tudo, eu sei. Tem o combo, o pacote completo. Eu tenho o combo, mas e quem não tem, pode ter também. Mas aí, cuida, né? Com questões simples. Hidratação é fundamental. A garrafinha do Arábia. Arábia, já tô te vigiando aqui, a garrafinha tá aí, né? É isso aí. Hidratação, movimentação. Você vai viajar 2 horas ou mais de avião, de carro. Faz parada, gente, alonga. Não precisa ficar louco para chegar no caminho. Estica, movimenta o pé. São coisas assim, que ajudam a prevenir, que é qualidade de vida. E são simples de serem feitas. A gente só precisa ter consciência e ensinar para as pessoas. Que ela coloca aquilo ali na cabeça. Porque... eu estou há 12 anos vivendo com as sequelas, com as dores. Não é muito melhor prevenir? Eu não consigo... Igual você falou, o tanto de dinheiro que você gasta hoje para administrar uma condição, né? E você dor, poderia ter feito isso em caráter preventivo. Mas você acha que o brasileiro tem essa cultura de... Não, que assim, vamos falar dos médicos. Os médicos só trabalham de forma reativa. Mas a gente também. Também. É uma cultura, então vamos colocar, não vamos pensar só na classe dos profissionais de saúde, porque a minha formação, eu estou dentro da saúde, mas vamos pensar na população, e é esse o conhecimento que eu quero levar para a população. Não quero falar para ninguém que é especialista e já sabe do que precisa ser feito e não faz. Eu quero falar para quem não sabe e te falar, olha, com coisas simples você pode se cuidar e prevenir, hidratar, pensar na prevenção, porque eu gosto de mostrar que sai caro, tanto psicologicamente, porque eu fiz psicoterapia, tive episódio depressivo, porque eu falava assim, uma que eu comecei a me culpar, falava assim, nossa, se eu não tivesse tomado, né? Por que eu fui tomar que trem? Então, assim, a gente fica se questionando. Mas não era, né? Era pela sua rosácea também, não era nem uma condição mais fútil, né? Tipo assim, tomar por tomar. Mas a gente, eu me sinto corresponsável, né? Porque, falei, gente, como que eu não fiz uma relação? Meu irmão teve. Mas então, aí depois eu fui elaborando esse processo, que certas coisas acontecem porque tem que acontecer, mas que agora eu tenho uma responsabilidade social de cuidar do outro, falar, olha, pensa sobre isso. Eu não mando ninguém fazer as coisas, mas eu falo assim, pensa sobre isso. E foi essa a ideia de você abrir o Instagram por causa disso? Claro. Foi minha amiga, aquela que está segurando a bexiguinha. Qual é o nome dela? Laura. Linda. Laurica. Porque ela viu que eu tinha um corpo de conhecimento a respeito do assunto. Ela estava grávida. E eu lembro que eu falei da gravidez? Gravidez é um fator de risco para trombose. Gravidez e o puerpério. Ela estava grávida, eu fui na casa dela e eu comecei, olha, coloca meia, faz isso com a cama, bebe água. Aí ela parou e falou assim, eu não gostava de redes sociais, eu sou um bicho do mato, eu não sei nada de tecnologia, eu vejo esses trem de vocês aqui, tô vendo ali 1, 2, 3 telas, isso me deixa ansiosa, sabe? Não, 4. 1, 2, 3, 4 telas. Eu não sou muito tecnológica, mas ela viu o corpo de conhecimento que eu tinha a respeito do assunto. Eu não tinha as redes sociais, você viu que é de 2018. E ela falou assim, amiga, você precisa ajudar as outras pessoas, porque eu estudei, fui estudando. Aí eu, mas como? Aí ela que foi me ajudar, abrir Instagram, você tem que falar isso. Ninguém nunca me falou isso, ela mesma comentou. E ela falava assim, não, mas o médico não falou isso, não, mãe. Mas eu tenho que fazer isso mesmo? E aí faz isso, amiga, faz uma caminhadinha, você tá grávida. Por que o pé das grávidas incha? Fica inchado, né? Porque o bebê tá espremendo as veias aqui, gente. Então, eu fui ensinando para ela, e ela que deu o clique. Eu não tive esse insight sozinha, eu não posso, não é mérito meu. É ela que falou assim, olha, amiga, você sabe umas coisas que ninguém nunca me falou. E eu conversando normal. E aí que ela que me ajudou. Não, você vai ter que falar isso pro povo, né? E aí eu sou muito brincalhona e tal. Ela falou, não, você vai ter que falar, porque olha aí. E eu recebo depoimento, falar das pessoas que falam, né? Nossa, Thalita, você me ajudou e tal. Lidar com a autoestima, que eu também falo muito de autoestima. Porque imagina eu pôr um biquíni, que eu mostro abertamente, né? Tô vestida só com a parte de baixo, mas você tá numa praia, eu vou pôr um biquíni, as pessoas olham.
pensa que trombose é só coisa de velho, né? Tem aquela coisa, só velho, isso. Não, sou jovem, eu tive com 23 anos. Aí vem aquele olhar, sabe, assim, nossa. Isso atrapalhou, e aí vamos entrar nesse foro mais íntimo aí, vou até onde você me permitir. Aí pode ir tranquilo. Você acha que atrapalhou nos seus relacionamentos? Sim, inicialmente, na época não estava namorando, tanto é que o anticoncepcional não foi contraceptivo, foi para a pele, mas eu me senti com a autoestima baixa, né? Eu falo assim, porque todo mundo da minha idade tá tudo inteirinho, né? Só eu não conhecia ninguém. Mulher, existe uma pressão social. Então, meu ex-namorado, né? Hoje em dia eu estou solteira. Mas quando a gente se conheceu, eu tava tão ansiosa com essa parte que eu já falei das bagaceiras tudo. Eu já falei assim, olha, eu já tive isso. Eu nem tive a fase do encantamento, não. Eu pulei. Já foi pro desencanto. Eu não falei das minhas qualidades, não. Eu já falei assim, olha, já aconteceu isso. Tanto é que a gente brincava, né? Porque... falei assim, se quiser aceitar, eu já tenho essas perebas aqui. Então, mexe muito. E no Instagram eu vejo. Porque, às vezes, a pessoa já é casada, o marido tem uma compreensão. Mas é uma pessoa que já não tem autoestima muito, assim, bem, né? Elaborada e ainda sofre com isso. Na hora da relação sexual. É isso que eu ia te perguntar. Atrapalha? Então, posição. Você tem que pensar até na posição. E você tem que ter liberdade de falar com o seu companheiro, olha, essa posição tá me incomodando, entendeu? Porque, às vezes, você tá desajeitada, a perna tá doendo, alguma coisa assim, você tem que falar. Não é Kama Sutra, é o dia a dia mesmo. E aí, você tem que ter liberdade, tem que falar assim, olha, nossa, tá ruim, você tá dormente. Será que as mulheres têm coragem de falar sobre isso? Você tinha coragem de falar? Sim, não, eu falo abertamente. Eu tenho uma partinha lá nos stories que eu falo escrito sexo. Como que é isso para você? Porque sexo é muito mais do que o ato em si. Né? Então, aí eu falo, você tem que conversar com o seu companheiro. A questão da maternidade, eu decidi que eu não serei mãe. Isso é um tabu. Então, várias coisas, vários desdobramentos. Colocar um biquíni, eu recebo relato de gente que não usa biquíni, não vai à praia. Você deixaria de ir à praia? É mesmo? Recebo. E eu falo assim, mostra as varizes pro sol. Pela ditadura aí do corpo perfeito. Do corpo perfeito. E eu falo, mostra as varizes pro sol e a língua pro resto. Porque as pessoas olham... Entendeu? Olha mesmo, fixa um olhar ali. E aí, eu recebo facinho de Thalita, eu comecei a usar shortinho, porque eu te vi. E eu, por exemplo, hoje se eu tenho uma amiga que gosta muito de pagode. A gente vai nos pagodes, né? Tô solteira. E aí, eu ponho um shortinho e eu ponho a meia compressiva. E as pessoas olham. Mas eu dou conta de lidar isso porque eu passei por um processo de psicoterapia, de autoaceitação. E é o meu jeito. Mas... as pessoas não gostam de mostrar a meia compressiva. Só usa calça jeans e saia longa porque elas não querem que fique olhando. E quanto mais a pessoa esconde, mais aquilo ali vai afetando a autoestima dela e a subjetividade. Eu não. E eu brinco, eu mostro, eu faço vídeo, eu vou de tênis, que é o mais confortável para mim, porque minhas pernas doem. As minhas amigas falam assim, não, vamos sentar aqui no chão mesmo. Se eu tiver que sentar no chão para eu descansar, eu vou sentar. Você é doido, sentar no chão? Gente, tô com as pernas doendo. Eu quero aproveitar um show, quero estar no meio de todo mundo, brincar, mas eu tenho as minhas adaptações, eu não chamo de limitações. As minhas adaptações, eu vou com a meia compressiva, eu vou beber água. Hoje em dia, eu optei por não fazer uso de bebida alcoólica. Então, eu tô lá, minhas amigas estão bebendo cerveja, eu tô com a minha garrafinha de água e eu tô curtindo no meio delas. E a mesma animação. Quem sai comigo sabe que eu sou animada, mesmo com as bagaceiras. É difícil, né? Eu acho que o corpo para a mulher é um ponto muito importante, muito delicado, né? Então, qualquer coisa que afete isso, né, causa uma baixa, uma perca de autoestima muito grande, né? Sim. E porque também, né, a gente... o prognóstico das doenças vasculares, ele não é favorável com o processo. Acho que nenhuma doença é favorável com o envelhecimento, né? Mas
o prognóstico, ele é um pouco difícil. A gente tem que cuidar para não... você já viu? Tem muitas imagens na internet e eu busco romper com isso. As pernas escuras, com úlceras. Então, exige um cuidado nosso a longo prazo para não evoluir para alguma coisa mais grave, ruim, né? E mexe com o seu corpo, você tá vendo, né? Eu usar a meia, para mim, foi a mais difícil. Por quê? Bege, toda hora me remetia a doença, a dor, tanto é que tem as meias coloridas. Mas aquele bege me lembrava que eu estava doente todo dia, parece que toda hora eu lembrava que eu tô doente, tudo me incomodava, não remete à vida, à alegria. E aí foi por isso que você decidiu, então, abrir a lojinha? As meias coloridas. Porque se eu quero ir na academia, nem é todo dia que eu quero falar de trombose, apesar de eu falar todo dia. Eu não quero que as pessoas... Mas se eu vou na academia, se eu vou com a meia bege, todo mundo vai ficar olhando. O que essa menina, entendeu? Essa calçola aí. O que aconteceu? Agora, se eu tô com a meia colorida esportiva, não, é crossfiteira, é marominha, entendeu? Já dá outro... Porque eu tô aqui falando abertamente, mas nem todo mundo tem essa capacidade. Às vezes... Você recebe muito esse feedback nas tuas redes aí de uma galera que não conversa, não sai, não se diverte por causa disso? Todo dia, é muito triste. As pessoas se fecham, as pessoas têm dificuldade, às vezes, por exemplo, você vai conversar com uma pessoa, um namorado, como que ela vai abordar esse assunto com essa pessoa? Como que ela vai num show e não vai conseguir ficar com, tipo, vai sentir dor? O que eu faço, né, para eu... Qual a alternativa que eu uso? Praia é o mais clássico, praia e clube. As pessoas não vão no clube... Clube ainda é mais difícil ainda porque é privado, então as pessoas olham mais. Mas assim, eu queria te fazer uma pontuação aqui, desculpa te interrompendo, mas eu queria fazer uma pontuação. É porque, assim, eu fico... eu sou uma pessoa que não tenho, né? Não tenho essa condição, né? Não tive nisso, mas assim, quando a gente vê uma pessoa que tem isso, não é nem que a gente está olhando com o olho... crítico ou julgando a pessoa. É uma curiosidade, né? Uma curiosidade assim, cara, é diferente, tem alguma coisa ali. E às vezes você quer olhar, tipo, mas aí você fica olho no olho embaixo. Você quer olhar, foi ótimo. Eu quero olhar para ver o que tá acontecendo ali, né? Porque às vezes é... Curiosidade humana. Curiosidade humana. Pô, o que você tem? Ou a gente fica com medo de perguntar também, né? E às vezes eu acho que se a pessoa chegar e falar, não, gente, eu tenho isso, olha aqui. É isso aqui que eu tenho mesmo. Ufa, cara, beleza. A gente já sabe que você tem. Perdi a curiosidade daquilo ali, entendeu? É o que eu falo. Você deu a resposta para... Você deu a solução na sua resposta. Porque quanto mais a gente esconde, mais a gente aguça a curiosidade. Justo. Quando a gente mostra, a pessoa não vai ter tanta curiosidade. Não, galera, tá aqui, ó. Tá posto. Isso aqui, tá posto. Tenho esse problema. Olhem, é assim que eu estou. Tem que ser mais normalizado, né? Exato. Tipo assim, galera, tudo bem. Você sabe, cara, eu tive trombose, olha aqui o que aconteceu. Então, que às vezes o cara olha, aí você olha lá abaixo a cabeça. Aí você vira pra lá e dá uma olhadinha, você olha e faz sentido. Justamente. Mas o ser humano é plural. Eu consigo mostrar, mas tem gente que não consegue mostrar uma espinha, ô Paladino. Tem gente que dá uma espinha aqui. Nossa, olha que gigante, você tá vendo um mosquitinho, não tem nada ali. A pessoa com uma espinha. Então... O ser humano, ele é plural. Então, tem quem consegue mostrar. Esse é um ponto fundamental que você disse. Eu optei por me libertar, então eu mostro para todo mundo nas redes sociais, mas tem gente que não consegue. Entendeu? Essas aí são as meias? Coloridas. E aí, vira uma meia normal, né? Pra quem tá vendo, uma meia normal. E, por exemplo, quando eu vou viajar aeroporto, eu faço um look, ninguém nunca vai imaginar, e elas são compressivas, de média compressão. No pátio, né? No teatro. Então, isso é um ponto muito importante, que aí eu levo pro bom humor, entendeu? Quando eu não fico pensando... Fica fashion também, né? Não é só o bom humor, né? Imagina. Meu sonho é ter a galera desfilando nas semanas de moda aí com as meias compressivas. Ia ser legal, hein? Não ia? Teve um desfile com a bolsinha de... Foi o Luciano Zafir. Isso. Foi o Luciano Zafir? Não sei. Então, teve um desfile que eles colocaram, gente. Isso é inclusão, gente. Isso aqui é a loja... Imagina.
É a sua loja mesmo, né? Aí tem, creme para as pernas cansadas. Por quê? Nossas pernas são cansadas. Elas doem mais que as pernas normais. Já pode fazer um desse pra mim aí, que as minhas são com força, viu? E precisa ficar hidratado, não pode coçar com a unha. Tipo aquele canela de velho. Canela de velho. Viu o que você fez? Canela de velho é aquele cheiro, rapaz, característico, assim, quando você passa. Então, mas isso aí foi uma das coisas. O chinelo mais leve, salto. Legal, e é o site aí que eu não tô vendo o site, é Produtos Mara, por causa do meu nome. produtosmara.com.br. E o pessoal acessa tudo isso no teu Instagram também, né? Pô, legal. E aí, põe as meias lá, que eu achei as meias o máximo, cara. Eu achei... Tem problema uma pessoa que não tem essa condição usar uma meia dessa? Não, elas são esportivas de média compressão. Então, se você vai fazer uma corrida, bike, uma caminhada, vai viajar, não tem uma contraindicação absoluta, porque elas são esportivas. São massas, são bonitas pra caramba. São... Essas geeks aí, ó, tem... Não, essa aí não tem flores, né? Não, é pra ficar bonito. Eu falei assim, droga, já achei que as flores acompanhavam. Ai, mas como fica legal no patins ali? O patins, do patins é legal. Porque tá... Não, o povo skatista, pode usar, fica bem legal. Pô, que legal, cara, mas fica muito... Isso aí ajuda muito na condição e na prevenção também. Sim, porque elas atuam como se fosse um músculo extra. Elas fecham ali e ajudam a subir o sangue, entendeu? A lutar contra a força da gravidade. A meia compressiva tem essa função. Então, quanto mais... Eu não vou saber falar, mais afrouxado, maior liberdade, pior é para a circulação. Então, quanto mais... Porque não tem a válvula. Sim, a válvula. A válvula está distante aqui, o sangue está passando. A meia consegue dar uma diminuidinha nesse processo de inchaço para o sangue retornar. Entendi. Não, isso é interessante. As pessoas indicam para longas viagens de avião, longas viagens de carro, né? Tudo Sim. isso, né? Tem famosos, às vezes. A Suzana Vieira teve viagem de avião. A Anitta teve trombose. Tem famosos sobre a trombofilia. Tem as cantoras. A Taeme. Eu acho que saiu, né? Tá. Então, tem inúmeras pessoas que tiveram, assim, por situações corriqueiras, assim, viajando. Não é muito falado, né? Então, se você jogar isso... Eu ouvido falar essa notícia aí, Arabi. A Tayla Ayala, como que ela chama? Ela não teve trombose, mas ela tem trombofilia e ela precisa tomar injeção na barriga para o bebê conseguir se desenvolver, ela chegar no final. Então, assim, acontece, mas a gente ainda precisa falar muito, entendeu? Quando tem a voz, né, de uma pessoa famosa, dá uma visibilidade, mas, assim, só a visibilidade por si só não é legal. É o que eu busco, ter políticas públicas, igual esse dia da trombofilia, né, para a gente pensar em inserção no SUS, que é o que é a da massa, que precisa ali de acessar o sistema de saúde. Isso é importante. Eu gostei muito quando você falou do curso de como acessar melhor dentro do SUS, né? Chama Jornada Vida e Trombose, porque não foi, assim, eu conversei com os médicos e tudo, mas, por exemplo, quando a gente não consegue acessar alguma coisa, nós temos recursos, ouvidoria é uma delas, e as pessoas mais simples desconhecem. Então, acho que é só ali o médico falou que... Assistente social, né? Então, nós temos acesso ao prontuário, Paladino. O prontuário é do paciente. A gente tem que ter o acesso. Entendeu? Legal. E sobre os livros? Você trouxe um presentinho pra gente aqui, né? Do seu livro, Plante um livro, escreva uma árvore, pequenos detalhes, grandes milagres. Vou repetir. Plante um livro, é quase um trava-língua aqui, ó. Plante um livro, escreva uma árvore. Pequenos detalhes, grandes milagres. Fala um pouquinho desse livro. É um trocadilho, né? Eu fiz. Depois de todos esses socos na cara, eu fiz uma postagem, viu? Que eu falo assim, ó. Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, Mike Tyson. E eu pus assim, ó. Todo mundo tem um plano até acontecer a trombose. Porque ela vira a nossa vida. Então, eu gosto desses trocadilhos. E depois de todas essas vivências que eu tive, e
eu entendi que isso seria um propósito de vida, uma vez que eu tenho condições de falar e espalhar informações para as pessoas, eu quis colocar, né, de mais um jeito aí, né, através do livro, a minha visão de mundo. Eu poderia ter permanecido na depressão, ficado quietinha. A minha amiga podia ter falado para mim assim, faz isso. E eu falar, não quero, não, entendeu? Eu assumi isso como propósito de vida. E o livro é o jeito que eu vejo o mundo. Que aí eu uso o meu nome, mais uma vez, que é Vejo o Lado Mara da Vida. De cada acontecimento desse, da trombose, da trombofilia, dos diagnósticos, eu busquei extrair algo positivo, que é o famoso vejo o lado bom das coisas. Eu falo, vejo o lado Mara. E aí, no livro, eu escrevo justamente sobre a minha visão de mundo. Em cada detalhe, como que eu enxergo a vida? Aconteceu isso, mas o que eu vou fazer com essa bagaça? O que eu posso fazer de bom com isso? Entendeu? E aí, a minha visão de mundo a respeito da morte do meu irmão, a respeito do meu adoecimento, aonde que eu encontrei forças para seguir e poder ajudar o outro. Porque só por mim não faz sentido. Eu preciso que outras pessoas saibam disso. Outras vidas precisam ser impactadas a partir disso. Não poderia guardar isso tudo só comigo, que aí eu estaria fadada ao adoecimento. Aí eu teria morrido, não precisava nem da trombose para me matar. Esse seria uma morte. Você acredita em Deus nesse processo? Em que você acredita? Só Ele. Eu sou uma pessoa de muita fé mesmo. O meu nome é bíblico. A minha mãe disse que escolheu, olha a loucura, né? Antigamente era assim, escolheu meu nome na adolescência. Eu falei, mãe, na adolescência você estava pensando em ter filho? Aí ela falou que escolheu meu nome na adolescência, tudo bem. Eu conheço a história. Na adolescência eu nem sei o que eu estava pensando da vida, minha mãe estava escolhendo meu nome. Ela conta que ela escolheu, que ela viu uma passagem bíblica, Thalita Cumi, né? Você me contou, é sua irmã, né? A minha irmã chama Thalita, isso mesmo. E aí a passagem que Jesus fala, né? Levanta-te, menina. E aí eu uso isso que eu quero levantar as pessoas. Se eu vejo alguém do meu lado que está triste, que está passando por uma dificuldade, por esse problema de saúde, que eu foco muito na trombose, né? Eu quero levantá-la. Como que eu posso te ajudar para você voltar a sorrir, para você voltar a viver com qualidade de vida e bem? Então, Deus é a todo momento. Porque eu vivenciei a presença de Deus na fase do adoecimento do meu irmão, que ele era uma pessoa de muita fé, muita mesmo. Ele era mais velho que você? 3 anos. 3 anos mais velho. E ele era super, assim, religioso. E tudo para ele tinha um propósito, inclusive o que ele estava passando. Na época eu não entendia, né? Ele falava assim, não, ele é calmo, uma coisa assim. E ele foi com quantos anos? Ele tinha 21, eu tinha 18 na época. Caramba, mas foi complexo. Ele tinha 21, né? Você tinha 18, aí você teve a crise com 23, então. Caramba. No primeiro período da faculdade eu perdi e no último a trombose. Entendeu? Então, olha o soco na cara aí. É só soco na cara aqui. Então, você é quase uma pugilista. E aí, se não fosse Deus, para mim tem um propósito. Eu transformei. Tem gente que fala assim, não, balela. Isso aí aconteceu o que tinha que acontecer e tal. É o jeito das pessoas pensarem. Eu penso diferente. Eu falo assim, se isso aconteceu, se a minha história pode ajudar fulano, ciclano, igual eu ajudei a minha amiga que me deu a ideia, minha amiga grávida, quantas pessoas no mundo não sabem disso e ao saber disso, vai fazer algo bom com essa informação. Eu tava te contando, né, aqui no porque eu perdi uma grande amiga. Para uma trombose, né, que virou uma embolia, né, uma embolia pulmonar, e foi um negócio tão simples, tão ridículo, um pé machucado, uma torção, uma imperícia médica, foi lá e botou uma botinha, essa botinha gerou o trombo, né, e o trombo subiu sem ser tratado, né, isso um AS resolveria às vezes, eu digo que um anticoagulante, um AS,
três comprimidos ali resolveriam isso rapidamente e uma vida foi ceifada, né? E talvez por essa falta de informação também. Então você tem que saber o que você está tomando, o que está acontecendo e para tudo aquilo, porque às vezes os médicos não vão saber cuidar de você da forma necessária naquela correria de pronto-socorro, alguma coisa, né? Então, eu queria te parabenizar demais pelo que você está fazendo aí, pelo trabalho que você está cumprindo na sociedade, levando essa informação. E estou muito feliz de ter dado esse espaço para você conversar sobre isso, né? Conversar sobre isso, para conscientizar outras pessoas, né? Como você falou, cara, de 4 pessoas, uma morre de algum problema com trombo, né? Então, cara, isso tem que ser falado. Isso não é falado. Exatamente. Tá lutando por leis aí? Tá lutando por alguma coisa? Nós conseguimos aqui em Uberlândia o Dia Municipal de Conscientização sobre Trombofilia, que é essa condição silenciosa. Existem leis espalhadas em municípios e estados do Brasil, mas o meu desejo é que essa mobilização que eu faço, as minhas outras colegas fazem, porque a gente não faz nada sozinho, viu, Paladino? Você me abrir esse espaço favorece muito, já é grandioso. Então, o meu desejo é que esse dia se torne nacional e que a gente comece a falar sobre isso, porque a gente só pode mudar algo quando a gente conhece. A psicologia fala disso muito claro. A gente só muda um preconceito se a gente sabe que a gente é preconceituoso. A gente só muda uma realidade se a gente conhece aquela realidade. Então, com as doenças, né, a trombofilia, que é uma condição, a trombose, a hora que as pessoas entenderem o que de fato é a gravidade e as possibilidades de tratamento, só assim a gente vai poder construir políticas públicas para salvar vidas, né? Tanto vidas intrauterinas, de mamães que têm perdas gestacionais de recorrência, e tanto vidas como a da sua amiga, que um tratamento profilático, né, um cuidado, poderia ter evitado a morte dela e de tantas outras pessoas. Thalita Mara, senhoras e senhores. Thalita, antes de terminar, eu queria que você mostrasse o site pra gente. Você tem um site, né, um blog falando sobre isso, né? E lá tem detalhes maiores da sua história, eu imagino, né? Mostra pra gente aí, Arabi. Joga aqui pra gente. Aqui, aí, ó. O site é muito simples, é Vida e Trombose, porque a vida vem em primeiro lugar. Sim. Então, vida e trombose. E aí tem a minha história, que eu falo rapidinho, né? O que eu gosto. Eu gosto de livro, gente, eu sou aficionada por livro. Gosto de gatinhos, então eu conto aqui um pouquinho. E depois tem a parte da bendita trombose. Por que eu chamo ela de bendita? Vai ter que ter, assim, podcast, vai ter o link do... Tem o vlog ali, viu? Vai ter o vlog e vai ter que ter o podcast. Imagina, vai ser legal, né? Nós vamos pensar sobre isso. A bendita trombose, porque eu acredito que ela veio para um propósito na minha vida. Porque se eu estou aqui, tem que ter um propósito. Então, eu estou viva. Aí legal. Eu falo sobre isso, a foto de amor, que o amor também é muito importante nesse processo. E tem um blog, aí depois ele pode colocar, o blog, gente, tem postagens mensais, tem todos os assuntos. O que é trombofilia, trombose em homens, a importância de beber água, nós falamos, né? O que as varizes pode deixar a perna ressecada. Então, tem todos os temas. Tudo que está relacionado à trombose, eu correlaciono com a vida. Atividade física, quanto que é importante. Legal, cara. Mitos e verdades sobre um tipo de trombofilia. Então, falou assim, correlacionou com saúde mental, que eu contei para vocês, né, que a incidência de transtorno psicológico depois da trombose é alta. Então, falou sobre trombose e correlacionou, que é vida, a gente está falando de vida, eu vou lá e faço um post. E aí eu pego muitas ideias do Instagram, né, para falar. O que isso se correlaciona? Legal. Esporte, tudo. Mensalmente tem um texto novo. Pô, que legal, cara, que legal. Tem depoimento. A jornada é o curso que eu te falei. Ah, legal. E é um curso aberto? Ele tá carrinho aberto ou ele é lançamento? Não, ele é um carrinho aberto. Pô, legal. E aí, mandando ver. Vamos marcar o canal, né? A gente pode marcar aqui na descrição do vídeo, Arabi. Lembra de marcar o canal dela.
É Vida e Trombose também, seu canal no YouTube? Ou Vida e Trombose. É. Vida e Trombose. A gente marca na descrição aqui. Então, se você quiser acessar o site e tanto o canal do YouTube da Thalita, a gente vai colocar na descrição do vídeo aqui. Então, é só você chegar embaixo, clicar e já acessar para assistir os conteúdos dela. Que legal, Venha para o lado Mara da vida. Pô, mas o nome é legal, né? Pô, o nome é muito legal, né? Bacana. Eu nasci no dia... Você perguntou de Deus, né? Eu nasci no dia 19 de março, dia de São José. Eu falei, mãe, graças a Deus que não é Josefina meu nome. Você pôs Thalita Mara. Que agora eu posso usar o meu nome. Se fosse Thalita Josefina, ia ser esquisito. Então, a gente brinca, porque lá em casa nós somos muito brincalhão. E eu falo, mãe, que se você põe dia de São José... Josefina, não sei o quê. Gente, eu não ia ter um site. Eu não ia ter o bordão assim, vejo o lado fino da vida. Eu brinco com isso também, porque eu tento usar tudo que tá ao meu alcance. Meu nome, que tá ao meu alcance, eu misturo aí no meio. Excelente. Obrigado, Thalita, mais pela sua participação. Imensamente. Eu queria deixar os microfones do Depante, a mesa do Depante liberado para vocês sempre que precisarem. Eu acho que esse tipo de conscientização é importantíssima para a sociedade. Sempre que tiver alguma luta, alguma coisa, o curso, cara, vem, só liga pra gente, dá um toque, ó, vamos falar sobre isso. A gente se coloca à disposição para ajudar essa causa, com certeza. Pode ficar tranquilo que eu chamo mesmo. E você que tá aí, beba água, compre uma meia compressora. É compressora? Compressora, compressiva. Uma meia compressiva e se movimente. E, Maísa, compra um negocinho parável lá, um suporte de pé urgente, não quero ter problema aqui não, viu? Por favor, produção. E para você que ficou com a gente aqui até agora, obrigado pela sua participação. Não se esquece, antes de sair, de dar o like, se inscrever no canal, comentar também a sua história aqui e compartilhar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau. Isso aqui é do Depante.